Muitíssimo bom dia, Fábio Souza. Prazer, Eduardo Girão, que mais uma vez atendeu o nosso convite para estar no nosso programa. Senador, bom dia, é um prazer revê-lo. Muitíssimo bom dia, Fábio Souza, também o Joab Araújo. Deus abençoe vocês. Muita gratidão em poder estar participando de um programa com tamanha repercussão no nosso estado vizinho, né? Aqui do Distrito Federal, que é Goiás. Bom, senador, depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque eu lembro de uma vez eu até discuti com uma turma do Ceará aí em Brasília uma vez, eles falando que aí também tem piqui. O senhor não quer entrar nessa disputa não, né? O piqui é goiano, né? Pelo amor de Deus, né, senador? Total. Deixa esse negócio Goiano pra lá. total. E outra coisa, inclusive no grupo de senadores, né, dos 81 senadores, isso aí já é ponto pacífico. E o Muito bem. pessoal diz, ó, tem que tomar cuidado, né? Não, Tem que tomar cuidado. isso é motivo de guerra, não pode de jeito nenhum. Senador, mas eu já começo perguntando, o senhor é do Podemos, o senhor está vendo e deve estar acompanhando todas essas movimentações do ex-juiz Sérgio Moro para ser candidato. O senhor vai estar apoiando ele para presidente? Como é que está essa movimentação dentro do Podemos? Fábio, independente de partido, né? Que eu acho que eu sou a favor da candidatura avulsa, independente como é nos Estados Unidos, sem você ter essa obrigatoriedade para se candidatar, tem que fazer parte de algum partido. Mas independente disso, eu lhe digo, como cidadão brasileiro que acompanhou cada uma das 80 e tantas fases da Lava Jato, vibrando com o trabalho da Força Tarefa, eu acredito que até por gratidão, não apenas por confiança, né, que o ministro Sérgio Moro, ele já tem isso do povo naturalmente, mas também por gratidão a esse símbolo internacional positivo do nosso país no enfrentamento a essa chaga, que é a corrupção que deixa o Brasil de joelhos para o mundo, né? Você sabe mais do que eu, você foi deputado, sabe do potencial do nosso país, agronegócio, turismo fantástico. A gente não era para estar passando esse perrengue, eu estava acompanhando o programa aí, essas notícias ruins da economia. Isso não era para a gente estar vivenciando isso com o potencial do nosso país. Então, eu acho que é uma alternativa muito interessante, essa alternativa do ex-ministro Sérgio Moro. Muita coragem da parte dele, né, de deixar uma comodidade que ele tinha nos Estados Unidos e voltar para o Brasil para apanhar dos dois lados, que ele vai apanhar até o fim, dessa polarização, porque incomoda muito a presença dele, um cara que defende a prisão em segunda instância, o cara que defende o fim do foro privilegiado, que defende o que é correto. Aí a turma começa a agir dessa forma, com ameaça de CPI para cima dele, querendo macular uma imagem de um cidadão de bem do Brasil que prestou um grande serviço à nação e mostrou que a justiça pode sim ser para todos, né? Uhum. Quando você vê empresários corruptos poderosos, políticos corruptos poderosos, como o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por 3 instâncias, começou ali com a força-tarefa da Lava Jato, e a gente ter essa oportunidade de retribuir, quem sabe, trazendo um nome como ele, que personifica valores e princípios para a presidência da República do Brasil. Senador, mas uma das críticas, eu acho que, bom, pelo menos eu aqui sempre respeitei muito o Sérgio Moro, acho até que como juiz que ele foi impecável e o Brasil tem uma dívida com ele como juiz Sérgio Moro, mas como político já deixou muito a desejar. E a maior crítica que se faz a ele é as ações políticas dele mesmo. O senhor acha que ele dá conta de fato? Porque, querendo ou não, um presidente da República, ele não é apenas... Não depende muito só da vontade dele. O senhor tá aí, o senhor sabe. Tem que conversar com o Senado, tem que conversar com a Câmara, tem que conversar com o STF, tem que conversar com o governador, tem que conversar com a imprensa, tem que conversar com o povo, enfim. Tem que ter muito jogo político. Será que o Moro... Com o juiz eu não discuto, mas como político ele dá conta disso? Olha, pelo que a gente tem acompanhado, tem conversado, a obstinação dele, a disciplina em estudar matérias sociais, econômicas, em dialogar. Porque é isso, Fábio, que o Brasil precisa hoje, é de alguém que possa pacificar esse país. Ninguém aguenta mais briga.
Ninguém aguenta mais confusão, agressão de um lado e de outro. E o ministro Sérgio Moro tem tido uma postura, eu não vou falar aqui, embora que o seu programa seja imbatível, incomparável, mas ele deu uma entrevista recentemente aí a um outro programa, não aí de Goiás, mas que tem uma repercussão também nacional, 5 horas de programa, anteontem, que, rapaz, quem É o assistir, Flow. basta assistir no Flow, olha aí, você, com a sua generosidade, você coloca. Eu recomendo às pessoas que possam assistir pelo menos 1 hora, ou meia hora que seja, daquele Flow, porque é uma inspiração muito grande. Ele rememora essa questão do petrolão, do mensalão, de como a coisa acontece e continua acontecendo no Brasil. Houve um esfacelamento. Eu reconheço muitas coisas positivas desse governo. Eu procuro ser justo com as coisas, né? Só em ter tirado o PT, em ter formado um ministério de alto nível, eu acho que a gente tem que ter respeito por esse governo. Agora, sem dúvida, a Lava Jato foi desmantelada nesse governo. Foi uma bandeira de campanha que ficou pelo caminho, né? Você vê os três poderes da República, repito, os três poderes da República conspirando a favor da impunidade hoje no Brasil, inclusive o poder que eu faço parte, que é o Legislativo, quando vota o abuso de autoridade. E eu vi você dando agora uma notícia aí de uma operação da Polícia Civil aí em Goiás, e você disse, ó, não pode falar nome. Não pode falar nome, a lei mudou. E mudou por uma série de coisas, juiz de garantia, uma série de outras situações que amarrou os juízes e os promotores. Onde é que foi que aconteceu isso? Agora. E os três poderes da República, que teve sanção do presidente da República, e uma série de situações. Então, eu acredito que a gente precisa resgatar esse sentimento de um Brasil que dá certo, de que a gente tem que enfrentar essa chaga da corrupção que tira sonho do hospital, tira o médico do hospital, tira os equipamentos necessários para o enfrentamento da criminalidade. Eu acredito que o ministro Sérgio Moro, eu não gosto de pessoalizar, de colocar nenhuma, mas ele representa esse resgate, sabe? E tem causas importantes. Eu acho que essa causa anticorrupção, que o brasileiro foi para as ruas, está sendo desrespeitada nesse momento do Brasil e nós precisamos voltar à carga, porque tem mais gente para prestar contas com a justiça e a gente sabe disso. Senador, e essa história que ele tá tendo essa conversa do Podemos com União Brasil, que ele pode ir para União Brasil, porque lá tem mais estrutura, mais horário de televisão, mais recurso financeiro e tal, e até faria uma negociação com a própria Renata Abreu, que seria vice dele, vindo pelo Podemos. Como é que tá o pé dessa história? É conversa para boi dormir ou existe essa conversa mesmo? Existe sim, existe, Fábio. Confirmo para você que existe esse tipo de conversa. É natural de um jogo republicano, político, né, de se conversar, de se ter mais tempo para se mostrar o trabalho, as propostas, dentro das regras, dentro das 4 linhas. Né? E eu só acredito que o ministro Sérgio Moro, gosto de chamar assim, ele precisa ter muito cuidado, né, junto com as pessoas de confiança que estão o assessorando, no aspecto de encontrar um caminho que não deixe incoerente a sua proposta. Porque a grande força do ministro Sérgio Moro é a força da verdade, a força de um serviço prestado à nação que é indiscutível. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado na escolha do vice, por exemplo. Eu acredito que o vice não pode ter uma palhinha de nada com relação à questão de processo em justiça, alguma coisa com relação à corrupção. Né? E você sabe que as bandeiras que são enfrentadas hoje pelo ex-ministro Sérgio Moro, a questão, por exemplo, aí do orçamento secreto, que é uma vergonha dentro do Congresso Nacional, só as emendas de relator são 16 bilhões de reais, e na minha terra, do Ceará, o relator do ano passado mandou para a Prefeitura do Interior mais de 150 milhões de reais, sem nenhum critério,
Só porque, sabe o que, Fábio? A mãe dele, a mãe do deputado federal, relator, é a prefeita da cidade. Tudo em Esse tipo de família. coisa ficou em família. Então, esse tipo de negociação, que é uma negociação que eu vejo que o Brasil precisa virar a página do toma lá da cá, da barganha política. O ministro é contra esse tipo de coisa. Então, ele tem que tomar muito cuidado com as pessoas que ele está conversando para não entrar em armadilhas, porque é um homem de bem e é um homem que está com muita vontade de mudar o país, né? E eu acredito muito no trabalho dele. Nessas conversas, por exemplo, eu sei que foi apresentado o nome da Renata Abreu, até porque é natural, porque ele é presidente do partido, mas poderia surgir um outro nome, tipo Eduardo Girão, por exemplo? Fábio, que é isso? Olha, eu vejo assim que tem muitos nomes com história, né? Com mais tempo de política e boa política no Brasil, né? Eu estava vendo as notícias, a gente tem boas notícias para celebrar, né? A gente sabe que existem idealistas dentro do Congresso Nacional, existem pessoas que eu acho que para equilibrar um pouco, eu vejo que essa chapa precisa ter uma marca forte de conservadorismo, né? E você tem dentro do Congresso Nacional muitos nomes que defendem bandeiras como a vida desde a concepção contra o aborto, que é importante a gente defender, porque ameaça a família, que é a base de toda uma sociedade. Essa questão de ideologia de gênero também, a gente precisa respeitar as crianças e não querer sexualizá-las, erotizá-las na infância. A questão da liberação de maconha, que estão querendo votar agora, Fábio. Já quero avisar o povo goiano, que é pertinho, que se tem uma coisa que político respeita, e eu já aprendi isso, é um povo organizado que sabe se manifestar. Estão querendo liberar a maconha, o PL 399, para plantar maconha no Brasil, com os argumentos de que isso vai ser medicinal. Que conversa é essa? A gente sabe como é que foi em outros países que fizeram isso, o estrago para a juventude. Outra coisa, liberar jogatina, jogo de azar, já está marcado agora, no começo de fevereiro, né? Essas são as prioridades, infelizmente, do Congresso, e que os conservadores precisam se posicionar e precisam ir para cima com passividade, de forma pacífica, respeitosa, mas com firmeza para os seus parlamentares. Então, eu acredito que esse é um ambiente que a gente está vivendo no Brasil e o ministro Sérgio Moro precisa saber escolher. Acho que essa decisão é dele, né? Ele tem cancha para isso, ele tem um histórico para isso, para saber escolher alguém que esteja de acordo com os princípios e valores que ele acredita, porque ele tem colocado isso em entrevistas, Fábio, conservador nos costumes e liberal na economia, né? E eu acho isso muito bacana, eu acho que isso é algo que conecta bem com a alma, com o coração do brasileiro hoje em dia. Bom, uma última pergunta, senador. O senhor é do estado do Ceará, e o estado do Ceará sempre, né, querendo ou não, apresenta, sempre assim, desde 98, se eu não me engano, apresenta um candidato cearense a presidente da República, que é o Ciro Gomes. Por que o Ciro não tem o apoio do senhor, já que vocês são do mesmo estado? Olha, ótima pergunta, Fábio. O Ceará hoje, um estado maravilhoso, terra da luz, né? É dominado por uma oligarquia, né, dessa família, que manda e desmanda no estado aí há muitos anos. E basta você ir ao Ceará para ver o que está acontecendo. Eu falo isso com direito a trator e tudo mais, né, senador? Com direito a trator, com direito a facção mandando e desmandando no Estado, pela omissão do Estado, pela covardia do Estado. Você vê trabalhadores, Fábio, sem poder entrar em casa a partir de certo horário no seu bairro, porque a facção A, a facção B não deixa entrar. Tem que pedir autorização bairros e cidades do interior do Estado. Um povo de bem, pacífico, sendo submetido a esse tipo de humilhação. Você vê o que aconteceu na pandemia, eu estava escutando seu programa, todo tipo de arbitrariedade e perseguição contra empreendedores, passaporte sanitário, que, com todo respeito, já está demonstrado que não tem efeito nenhum, absolutamente nenhum, é para atrapalhar a vida das pessoas.
Então a gente vê arroubos autoritários patrocinados por essa família que está no poder, que colocou lá o petista, colocou lá um governador, hoje, que deve ser o candidato ao Senado, que gastou, ainda bem que você está sentado aí, que o Joab, não sei os seus ouvintes, muita gente em pé, mas eu vou dizer aqui, gastou 1,2 bilhão em 7 anos com publicidade e propaganda. Que é isso? Um estado como o Ceará. Tanto é que não sai nada. Para falar mal lá, não sai nada. É uma raridade quando se tem alguma coisa para criticar e já vem aquela coisa. Esse é o retrato do que a oligarquia deixa de legado para o estado do Ceará. E eu estou junto com o capitão Wagner, né, que é um deputado federal hoje e que já se posicionou como pré-candidato ao governo do estado do Ceará para ter alternância de poder, para romper com esse ciclo que já está vicioso no estado do Ceará. Bom, eu quero agradecer ao senador Eduardo Girão, que gentilmente, mais uma vez, atendeu o nosso convite para participar do programa. Senador, obrigado, prazer revê-lo. Obrigado, Fábio, espero conhecê-lo pessoalmente. Senador Marcos Rogério gosta muito de você. Amigão meu. E eu estou à sua disposição. Quando eu for a Goiânia, eu vou lhe procurar. Ou quando você vier a Brasília, por favor, vamos trocar umas ideias, porque é assim que a gente constrói uma realidade melhor para todos nós. Um grande abraço. Deus abençoe. Tá aí, senador Eduardo Girão participando com a gente, Joab. Muito bacana a entrevista dele e, bom,